E aí, o que é que vocês acham? Eram dois endemoniados, um endemoniado. Eita Jesus, que dúvida, né? Um negócio é que o demônio tava lá. E tem lugar que tem 10. Para você que não me conhece, meu nome é Kátia, desse canal Rosa de Saron Variedades. E eu gosto muito de estudar a palavra de Deus. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, se inscreva aqui no canal e deixe o seu joinha. Hoje nós estamos mais um dia aqui no devocional, no Evangelho de Lucas 8:26, um endemoniado gadareno. Então, vamos ler aqui, é um pouquinho extenso, eu não vou parar não, porque depois eu falo. Vamos lá. Porque fica aquela dúvida entre Marcos, Lucas e Mateus. É um endemoniado? São dois endemoniados? Hein? Ai, me dá uma coceirinha aqui no nariz. Então, vamos lá. E navegaram para a terra dos Gadarenos, que está defronte a Galileia. E quando desceu para a terra, saiu-lhes ao encontro, vindo da cidade, um homem que desde muito tempo estava possesso de demônios e não andava vestido, nem habitava em qualquer casa, mas nos sepulcros. E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, exclamando, dizendo com grande voz: Que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Peço-te que não me atormentes, porque tinha ordenado ao espírito imundo, presta atenção, que saísse daquele homem, pois já havia muito tempo que o arrebentava e guardava-no preso com grilhões e cadeias, mas quebrando as prisões, era impelido pelo demônio para o deserto. E perguntou-lhe Jesus, dizendo: Qual é o teu nome? E ele disse: Legião, porque tinha entrado nele muitos demônios. E rogava-lhe que os não mandassem para o abismo. Olha só. E andava ali, pastando no monte, uma vara de muitos porcos, e rogaram que lhe não condenasse entrar neles, e concedeu-lhe. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos, e a manada precipitou-se de um despinhadeiro e afogou-se. E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciá-los na cidade, nos campos, e saíram a ver o que tinha acontecido e vieram ter com Jesus. Acharam então um homem de que havia saído os demônios vestidos e em seu juízo assentado aos pés de Jesus, e temeram. E os que tinham visto contaram-lhe também como fora salvo aquele endemoniado. E toda a multidão da terra dos Gadarenos ao redor lhe rogou que se retirassem deles, porque estava possuído de grande temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem a quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. Mas Jesus despediu dizendo: Torna para a tua casa e conta quão grande coisa te fez Deus. E ele foi apregoado por toda a cidade, quão grandes coisas Jesus lhe tinha feito. Amém? Amados, lá no Evangelho de Mateus se fala de dois endemoniados. Eram dois ou um. Olha, nós temos que entender como nós vamos ler a palavra de Deus. Cada um dos evangelhos, dois endemoniados, sim. Só que cada um dos evangelhos, Marcos e Lucas e Mateus narram dois. Só que
o caso mais interessante foram 2 demoniados até Jesus. Mas o mais interessante foi esse aqui, interessante, que diz assim, vamos colocar o mais perigoso. Quando você vai dar um depoimento, né, alguém vai te perguntar, o juiz ou alguém vai te perguntar alguma coisa, você vai contar uma história da sua vida, você vai, não que com o juiz, não, com o juiz você sabe que ele vai perguntar uma vez na delegacia, pergunta outra, pergunta que a pessoa fica, por que está perguntando? Para ver se você entra em contradição. Só que a Bíblia, muitas pessoas acham que é contraditória, não é. Não é. Aqui são os relatos, por isso que Lucas, lá no começo, fala o prefácio, entendeu? Porque aqui ele está dando um resumo da história. E Lucas, ele pega o que é de mais importante naquela história, porque talvez o outro endemoniado não era tão perigoso como esse. Então, o relato mais é com esse demônio aqui. Então, não fica aquela dúvida, poxa, Mateus, então a Bíblia está mentindo, era 2 e aqui Marcos e Lucas está dizendo, não é isso, é porque ele faz um resumo daquela história. Em Mateus é mais detalhadamente o acontecido, mas em Lucas você pode perceber que já está diferente. Não é que não aconteceu aquilo, entendeu, amados? Então, assim, Jesus, quando chegou ali, que ele estava navegando para a terra dos Gadarenos. Jesus, aquela terra ali, existia esses demônios. Então, quando Jesus chega, oh glória a Deus, quando a luz chega, a treva tem que sair. Então, aqueles demônios, eles perceberam que o Filho de Deus estava chegando ali naquele lugar. E ele não poderia mais fazer bagunça naquela cidade, aleluia. Porque a luz tinha chegado ali naquele lugar que estava tenebroso, de trevas. Então, meu querido, minha querida, quando a luz chega, a treva tem que sair. E aqueles demônios chegaram, aquele homem que estava preso com correntes, o homem estava possesso. E não era um nem dois. A única passagem na Bíblia onde Jesus fala, pergunta qual é o teu nome. Ele diz legião. Uma legião é na faixa, são de 6.000 demônios ou anjos. Legião, porque não é porque é legião que é só demônio. Entendeu? São muitos. Então, aquele demônio, ele fazia bagunça naquele lugar. Então, meu bem, eu quero dizer para você, nesta tarde, nesta manhã, nesta noite, não estou dizendo que você está com a vida bagunçada, que você está cheio de demônios, mas quando as coisas muitas vezes estão muito tenebrosas na nossa vida, Jesus tem que entrar para poder essa treva sair. Existem pessoas que dizem que falam de Deus, que pregam Deus, mas estão em trevas. Estão em trevas. E quando ouvem a palavra, ou ouvem alguém pregando a palavra, falando da palavra, essas pessoas se levantam contra. Por quê? Porque está chegando a luz até aquela pessoa. Eu fiz vários vídeos aqui falando de ministério tal e tal e tal, que eu não vou citar nomes aqui. E falei muitas coisas e hoje a pessoa está dizendo, não, hoje aqui tem isso, hoje aqui tem devocional, hoje aqui tem psicólogo, hoje aqui tem isso, tem aquilo outro. Então, isso quer dizer que, ou gostando ou não, aleluia, a palavra foi enxertada na pessoa. Agora, ela não recebe de bom grado, foi como aquele endemoniado fez o quê? E quando viu Jesus, prostrou-se diante dele, prostrou-se, exclamando e dizendo com grande voz, que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo, aleluia, porque ele sabia que Jesus chegou, ele ia ter que sair, não existe você chegar em um lugar onde tem treva e continuar treva naquele lugar, meu bem.
Não existe. A treva tem que sair, mas antes de sair, aleluia, eles vão bramar, ó, brandar com voz alta, vão se inflamar, vão te xingar, vão falar de você, vão levantar falso testemunho, vão falar o que quiser de você, vão tirar dos cachorros e botar em você, mas é porque você está sendo luz. Aleluia. Você está sendo luz. E ele já estava ali, fazendo bagunça naquela terra, naquele lugar. E aí rogou para Jesus, prostrando-se, hein? Rogou para Jesus que Jesus não exterminasse com eles. Olha, amado, eu vou dizer uma coisa para você. Medite na palavra de Deus. A palavra de Deus, ela é tão poderosa, ela é tão eficaz, que no momento você pensa, a Bíblia diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem ao amanhecer. Você pode estar acabado, você pode estar arrasado, você pode estar prostrado, você pode olhar para um lado, para o outro e dizer, não tem jeito, eu não sei o que é que eu vou fazer, eu não sei por onde eu vou entrar. Mas se você, aleluia, firmar na rocha, na palavra, meu bem, você vai ver as coisas fluindo assim, ó. As perseguições vão vir, lógico, as lutas vão vir, mas foi como eu falei no outro devocional, sobre a tempestade. Ele vai lhe livrar na tempestade. E no momento, Jesus perguntou, como é o teu nome, legião? Pois tinha entrado nele muitos demônios. Existem pessoas. E olhe que ele falou. Aquele homem ficava, não conseguia ninguém amarrar aquele homem, não conseguia ninguém controlar aquele homem, que ele bagunçava, andava nu, não ficava dentro da casa dele, a vida dele era no sepulcro. E quem era que ia pegar aquele homem? Quando tentavam amarrar aquele homem se soltava, ele quebrava todas as correntes. Não tinha um poder que chegasse e controlasse. E aí vem aqui, ó, e rogou-lhe que não os mandassem para o abismo. E ali, estavam ali pastando um monte, né, no monte, uma vara de muitos porcos, manada. E rogou-lhe que lhes concedesse entrar neles, e concedeu. Eles disseram, deixa a gente entrar nesses porcos. Aí hoje o povo não come carne de porco porque diz que é porque tem demônio. Não existe isso, gente. Não existe. Eu mesmo carne de porco, se eu comer uma vez no ano ou duas e assada, é porque eu não gosto mesmo. Eu acho muito indigesta, mas não é pecado você comer carne de porco. Tire isso da sua cabeça. Não tem isso na Bíblia. Tudo que Deus criou é santo, é purificado. Deus, o Senhor Jesus disse a Pedro, quando mandou Pedro ir lá pregar para Cornélio, se não me falha a memória, não é isso? Quando mandou, e Pedro disse o que é que aqueles animais que Pedro viu ali eram aquelas pessoas que Pedro temeu em ir, porque não eram crentes, não eram pessoas, e Jesus disse, mandou um lençol com os animais amarrados 4 pontas, vamos ver isso lá em Atos dos Apóstolos. E quando ele viu, ele disse, Senhor, eu nunca coloquei coisa impura na minha boca, e o Senhor mandou ele, mata e come. Não torne impuro aquilo que eu purifiquei, que eu santifiquei. Isso ali representava aquele povo que Jesus queria que ele fosse lá a si mesmo, para poder levar o evangelho. Não tem isso, amados. Não tem. A única coisa que nós temos que é sangue, carne sufocada. E tem muita gente aí que come, eu não como. Mãe fazia muito essas galinhas de cabidela, essas coisas. Mas depois foi começando a ser proibido, até por causa da higiene. Antes você ia no abatedouro, tinha o frango e tinha aquele saquinho de sangue. Hoje já não tem mais, só a pessoa quando faz em suas casas. Eu não como. Não como sarapatel, se eu tiver de comer sem o sangue, essas coisas eu não gosto, não como, não acho certo, não como. Entendeu? Mas não vou dizer que é pecado. Então, por isso que hoje essas pessoas não comem, acho que os porcos é isso.
Mas aí, por que expulsaram Jesus dali? Porque Jesus tirou o lucro daqueles homens. Apesar de que o judeu não comia porcos. Mas ali não estava. Ali ele estava na cidade dos Gadarenos. Então aqueles porcos eram fonte de renda para aqueles homens. E os demônios entraram nos porcos e desceram os espinhadeiro. Então ficaram irados com Jesus, porque Jesus fez isso. Então muitas vezes tem pessoas na sua vida que vai dizer que perdeu algo por causa de você. Não vai querer mais ter conversa com você, porque vai dizer que perdeu, que você prejudicou, mas não é a luz que entrou na sua vida, meu bem. É a luz, é o demônio que saiu, e quando o demônio sai, é com ele Jesus. Não queira nem saber para onde foi que Jesus mandou ir, queira saber que você foi liberto. E lá eles que se entendam, porque você não tem poder contra o demônio. Não fique aí batendo no peito dizendo eu faço, eu aconteço, eu posso, eu faço e aconteço. Não, não faço isso não. E aí Jesus aqui diz assim, ó. E tendo saído os demônios do homem, entraram nos porcos e a manada precipitou-se e de um despenhadeiro no lago e afogou-se. Eles caíram no despenhadeiro, caiu dentro do lago e se afogou. Perdeu os porcos. Aí o que é que acontece aqui, ó? E aqueles que os guardavam, vendo o que acontecera, fugiram e foram anunciar a cidade nos campos. Que perderam os porcos, que o demônio saiu do homem, mas que eles perderam os porcos, tratando de dizer o quê? Muitas vezes eles não estavam nem preocupados com aquele gadareno, aquele endemoniado. Eles não estavam nem aí, eles ficaram irados, foi porque perderam o lucro. Ó, deixaram de lucrar, mas não estava preocupado com o quê? Com a vida daquele gadareno. Com aquele homem daquela cidade Gadara. E aqui diz assim, ó. E aí diz assim, e saíram ver o que tinha, que Jesus fizera, acharam então o homem de quem havia saído os demônios vestido e em seu juízo, assentado aos pés de Jesus. Ele estava já vestido. Jesus fez o quê? Vestiu aquele homem, mandou vestir o homem e o homem estava com seu juízo no lugar. E cá, ele mesmo endemoniado, ele perguntou, ele sabia, o diabo conhece, viu você, viu? Ele conhece. Ele conhece se você tá mesmo, né? Ele não conhece o seu pensamento, mas o que você fala, usa a tua boca para falar o que não deve, usa teu orgulho, entra em você para lhe dar bastante ego, e você se achando que tá agradando a Deus. Ele aqui, ele estava muito bem sabendo quem era Deus, apesar de que ele vivia atormentado, mas quando Jesus chegou, a treva teve que sair, aleluia. E viram aquele homem assentado. E ficaram possuídos de temor. E entrando ele no barco, voltou. E aquele homem a quem havia saído os demônios rogou-lhe que deixasse estar com ele. E Jesus disse, vá para a tua casa. Quando Jesus diz assim, tome sua cruz e me siga, hein? Me siga. Não é para você estar, Jesus andando, os discípulos, ele chamou aqueles discípulos. Mas quando Jesus diz, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga, é você obedecer a palavra. Porque hoje Jesus está aqui para você seguir ele ali, pelo dentro da roça, por dentro da cidade, não é isso. Seguir, obedecer a sua palavra. E Jesus disse àquele homem, vá para casa. Eita glória! Observe que todos, a maioria, olha, o paralítico que desceu pelo telhado, Jesus mandou tomar sua caminhada, paralítico de Betesda, muitos, e esse aqui Jesus disse, vá para casa, hein? O cego de Betsaida, Jesus disse, saia dessa aldeia e vá para casa. Vá para a tua casa, meu bem. Viu? Vá para a tua casa.
Seja crente até em tua casa mesmo, é onde Jesus quer que você seja crente e volte lá para você dar o testemunho, porque aquele homem, aquele gadareno, ele ia chegar em casa, imagine a situação daquela mulher quando viu aquele homem, que se ele tivesse mulher ou mãe, alguém ele tinha alegria. Então Jesus quer que você dê alegria dentro do seu lar. Jesus quer que você dê alegria ao redor das pessoas que estão com você. Jesus quer que você mostre a sua vida, o que ele fez para os seus parentes. Jesus quer que ele quer que você mostre dentro da sua casa, para depois você mostrar na casa dos outros. É isso? Aqui na igreja tem uma irmãzinha que ela sempre conversa comigo e tudo. Aí ela falou, porque eu chego lá na casa da minha irmã, ficar falando que eu tô indo pra igreja e tal, e tal, e tal. A gente conversando com a irmã dela, eu e Regis, que a irmã dela não é cristã. E a irmã dela falou, poxa, ela chega aqui, ó, fica às vezes mandando a gente se converter. Eu não vejo testemunho nela de crente. Ainda disse assim, eu não sei nem para que ela se batizou. Quer dizer, já tem essa coisa, eu já conversei com ela, minha filha. Seus parentes não são crentes. Você se lembra que você bebia, que você fumava, que você só faltava cair na rua, bêbada. Então não vá com toda a força assim para cima das pessoas. Mostre Deus na sua vida com seu comportamento. Ela chegou aqui, foi São João, a gente estava aqui, eu com minhas irmãs, a gente comendo milho, tomando uma cerveja, ela chegou aqui já falando da cerveja, já chegou aqui falando que era pecado comer amendoim, comer milho. Como é que uma pessoa dessa vai brilhar dentro do seu lar? E o pior que a gente está aconselhando, está falando, pastor na igreja está pregando, culto de doutrina, mas eu acho que as pessoas ficam cochilando. Aí fica dando esses mau testemunho. E Jesus não quer, Jesus disse a ele, vá para casa. Ele queria seguir Jesus, mas Jesus disse, vá para casa, vá ser luz lá na sua casa, vá mostrá-la na sua casa. Amém? Seja luz na sua casa, seja luz para sua esposa, para seu esposo, para sua mãe, para seus filhos. Seja luz para os seus vizinhos. Amém? Para que aquelas pessoas que realmente observam a você, que viu que você estava com a vida mais atrapalhada, com aquela carne aflorada, as pessoas que estejam perto de você, veja, poxa, fulano está está se esforçando para mudar. E é assim a palavra de Deus, amém? Que Deus abençoe a sua vida e vamos pedir a Deus para libertar um monte de gadareno que tem aqui na internet, tá bom? Deus abençoe a sua vida, fica com Deus, fica na paz. Tchau!